Então, a Frida Wingre, como o pastor, né, mesmo disse, ela é uma sueca, ela já nasceu em ambiente religioso, ela estudou, né, por 8 meses lá na Suécia, no Instituto Bíblico, ela fez 2 anos de enfermagem, chegou a trabalhar na área de enfermagem, mas ela sempre teve esse desejo missionário. E o que acontece? Numa das viagens, Gunnar Wingre veio, né, solteiro aqui para o Brasil antes que ela, e numa das viagens que ele fez para a Suécia, ele conheceu Frida, né, e Frida já estava nessa vontade de ir para o campo missionário. Eles se conheceram lá, mas somente em 2017, aqui no Brasil, ela veio solteira, aos 26 anos, para o Brasil, e aqui ela se casou com o Gunnar Wingre. Foi uma pessoa muito hiperativa, muito dinâmica. Então, nas fontes históricas, você não encontra essa dificuldade de adaptação. Talvez pela essa ânsia dela estar aqui trabalhando no campo missionário, a gente percebe que ela se adaptou rapidamente, tanto que após o casamento dela, ela já entrou na ativa juntamente com o Gunnar Wingre e começou a fazer todo o trabalho que uma instituição religiosa, uma igreja exige. Que Frida, no período de 10 anos, de 1918 a 1928, ela teve 7 gestações, nasceram-se 6 filhos, né? Ela perdeu um bebê. Então, era uma vida bem, né? Pensa, não tinha as facilidades que se tem hoje, de máquina de lavar, toda essa facilidade, era uma vida difícil. E no ano de 1922, eles decidiram ir, né? Voltar lá para a Suécia para visitar o país, né? A família. E no retorno, depois que eles voltaram novamente, vindo para o Brasil, eles passaram pelos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, em 1922, ela teve um encontro com uma figura importante, a Aimee Semple. Ela é aquela que depois foi fundada a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Brasil. O que é que acontece? Essa canadense, ela estava no auge nesse momento. Uma mulher que já havia sido casada 3 vezes, né? No caso, em toda a vida dela, ela casou 3 vezes. Uma mulher muito dinâmica, com a personalidade muito parecida com a da Frida. Ela também compunha, ela também cantava, tanto que em 1923 ela até inaugurou, né, foi inaugurado aquele templo Angelus, né, em Los Angeles, que comportava 5.000 e poucas pessoas, uma pessoa muito dinâmica. E até no livro do Gedeon Alencar, aliás, o professor, ele foi meu professor de pós-graduação na Faculdade Batista, ele fala numa das suas obras que provavelmente Frida foi influenciada ministerialmente por Aimee Semple, né? Então ela voltou para o Brasil. Tem até uma carta que Frida Wingre enviou para Aimee Semple, pedindo autorização para publicar aqui nos jornais oficiais das Assembleias de Deus conteúdos de Aimee Semple. Então você vê que Aimee foi uma figura central, influenciou muito a vida de Frida. Eu acho que com isso o Samuel Nistron não contava, né? Porque já tem essa questão da personalidade de Frida, né? E somando a isso, uma figura que estava no auge. Então ela meio que quis trazer isso para o Brasil, né? Então aí que surge esse atrito de Frida, né? Com o Samuel Nistron, o missionário sueco que fez o casamento deles. Sim, essa foi essa primeira convenção, né, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E o que acontece? Foi mais para discutir essa questão da posição da mulher no ministério. No diário de Wingre, publicado, se não me engano, no ano de 2019, tem esse relato dessa discussão ocorrida. Eles chegaram à conclusão, né, desse burburinho, desse posicionamento de Frida, que estava causando, né, desconforto ali ministerial, aconteceu a discussão e eles chegaram à conclusão do quê? Que as irmãs tinham, né, todo o direito de participar, né, da obra evangélica, testificar de Jesus, da sua salvação, e também apresentar instruções, se assim fosse necessário. Mas eles não consideravam justo que uma irmã
tivesse a função de pastor de uma igreja ou de ensinadora da mesma, salvo em caso de exceção. E eles até dão um embasamento bíblico lá em Mateus 12, do 3 ao 8. Né? Eles colocam aquela passagem de uma cláusula de exceção. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, tal. Aí fala dessa questão do sábado, que teve essa exceção. Porque por eu ser mulher e postar muito sobre Frida, muitas pessoas acabam entendendo, né, equivocadamente, que eu defendo o ministério ordenado, o ministério pastoral feminino, quando na verdade eu olho para Frida, como é o tema aqui, né, da nossa live, o legado de Frida. Eu olho diferente. Eu olho o legado de Frida. Tem um psiquiatra, né, muito conhecido, chamado Augusto Cury. Ele fala uma frase que eu paro para pensar e eu faço correlação com a vida de Frida. Ele fala que uma pessoa inteligente, ela aprende com os seus erros. E uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então ele está falando de pessoa inteligente, pessoa sábia. A inteligente aprende com os seus erros próprios, né? Com seus próprios erros. E a sábia aprende com os erros dos outros. Aonde eu quero chegar nesse assunto? Muito boa a personalidade de Frida, os talentos de Frida, isso para a obra de Deus é maravilhoso. Ela fazia visita em presídios, em hospitais, culto ao ar livre, cantava, compunha uns 20 e poucos hinos da harpa, traduziu, adaptou. Muito importante, isso é perfeito. Agora, o que eu considero que foi um equívoco, apesar dessa palavra, sim, uma falha de Frida, foi essa questão dessa impulsividade, não saber a hora de parar, eu vou até aqui. Porque se não houvesse uma regra de fé, que é a palavra de Deus, eu apoiaria Frida em tudo que ela fez. Tudo mesmo. Até porque eu tenho uma personalidade muito parecida com a dela. Mas o que me barra é não encontrar subsídios bíblicos para essa questão do pastorado feminino. É duro para quem tem essa personalidade atuante, operativa? Mas é a realidade. Eu não consigo encontrar embasamento bíblico para a mulher como pastora. Todo esse talento dela, toda essa energia, eu penso que aquelas pessoas da época, o ministério da época, não queria podar em si todo esse talento. E sim, podar essa questão dela se posicionar como liderança, como pastora. Eu penso, né, assim, eu estou falando em meu nome, com as leituras que eu já fiz nesses 7 anos, analisando a qualidade de vida de Frida, né? É melhor o fim do que o começo. Vamos analisar o fim da vida de Frida. Se você for fazer um comparativo, vamos falar de uma outra missionária assembleiana, uma norte-americana, a Ruth Doris Lemos, esposa do missionário João Colenda. Ela tinha muitos talentos, tanto quanto de Frida, também tocava, cantava, regente, jornalista profissional. Ela não era uma pastora ordenada da Assembleia de Deus lá dos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, ela não foi reconhecida. Mas a diferença entre ela e Frida foi qual? Ela soube até onde ela poderia ir. Ela soube parar. E você vê o fim da vida de Ruth Doris Lemos. Ela morreu com 83 anos, com afago da família. Frida morreu aos 49 anos, num hospital psiquiátrico. E por que num hospital psiquiátrico? Aí muita gente, com aquele olhar, como eu falei, mais romantizado, acha que tudo é perseguição.
Sim. Existe perseguição? Sim. Existe insegurança por parte de A ou B? Sim. Mas vamos pensar em outra possibilidade. Por que os irmãos lá da igreja de Filadélfia de Estocolmo foram no Natal de 1934, lá na estação de trem, impedir que Frida voltasse para o Brasil com os filhos? Porque ela tentou ir, né, financiada pela igreja Filadélfia de Estocolmo, foi negado. Por que será? Foi negado também quando ela quis ir para Portugal. Também não autorizaram. Ela foi, assim, por ela mesma, com os filhos, no dia 25 de dezembro de 1934 e foi barrada pelos irmãos na estação. E eu não sei o que aconteceu lá, que ela foi levada para um hospital psiquiátrico, ficando os outros 6 anos ali, morrendo sozinha naquelas condições. Então, voltando lá para o pensamento do psiquiatra Augusto Cury, falando que uma pessoa inteligente aprende com os seus erros e uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros, eu que tenho uma personalidade muito parecida com a dela, quando eu estou muito assim, eu falo, querida Silvana, lembre-se de Frida. Olha o fim da Frida, olha o fim de Ruth Doris Lemos. Né? E eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas eu sei ler, né? Eu desconfio, assim, uma hipótese diagnóstica, coisa minha, tá? Algum traço de bipolaridade na Frida. Nessa muita energia ela tinha, né? Muita energia para fazer tudo que ela fazia e garra indo para cima. E tem o estágio 1, tipo 1 de bipolaridade, que a pessoa tem esses, né, esses delírios, que você vê pela história no final da vida, né, dela, que ela tinha, apresentou esses problemas. A Noelle, até uma escritora, ela citou o prontuário médico de Frida, né, no hospital onde ela estava, os delírios, ela oscilava entre... como se fosse um surto, né? Típico de uma bipolaridade tipo 1. Né? Então, assim, eu não digo que é isso, mas eu peço para todos considerarem, não ela perfeita, não somente perseguição de brasileiros, de homens, considerar que pessoas também adoecem, por que a igreja tentou segurar e não deixar ela ir? Não querer, um líder ali é uma coisa, mas quando muitas pessoas, então eu olho assim, eu olho como uma pessoa que realmente não conseguiu saber a hora de parar, foi influenciada sim por uma pessoa que até moralmente não tinha uma reputação muito boa, né? E pode ser, como eu falei, não tem ninguém aqui que foi contemporâneo dela para contar a história, mas analisando o que se foi publicado, até traduções lá do sueco para cá, eu tenho esse olhar diferenciado. Aí que muita gente também se surpreende por eu ser uma mulher assembleiana, não concordar, achar que o legado de Frida é o legado para você se pensar em não fazer o que ela fez. Nesse sentido, não de apoiar como Frida Wingren viveu. Gente, a Frida é um ser humano. Antes de tudo, ela era uma mulher normal. Ela foi sujeita às mesmas paixões, né? Ela tinha aquela vida corrida, o esposo doente. Isso justifica? Não, não justifica. Mas a gente entende. Existe a possibilidade dela ter errado, sim. Como existe também muitos homens, muitos pastores, muitos líderes que erram. Se homens, pastores, são assediados, mulheres também são. E aí entra naquela questão da bipolaridade, que também quando a pessoa está em mania, ela fica mais aberta a essas coisas e o senso mais de moral, muitas vezes, fica mais ali escondidinho. Então, eu penso que pode ter acontecido, sim. Há quem diga, pastor, que esse afinco todo de voltar não era necessariamente apenas por aleluia, glória a Deus, missões. Há quem diga que fosse por conta do sobrinho do Macalão, que supostamente ela teria tido um caso. Então ela queria também essa questão de amor, né, de sentimento também. Não apenas aleluia, glória a Deus, missões. Então há quem diga também essa possibilidade.
é um papel desnorteado. Por que eu falo isso, pastor? Não existe como que eu posso dizer? São assembleias de Deus, né? Nós não temos uma. E cada ministério defende, pega um versículo, embasa ali, é permitido o pastorado feminino. Outras pegam versículos aqui, não é permitido o pastorado feminino. As mulheres se mudam de ministério, fica ali, não sabe, pode, não pode, o que eu posso, até aonde eu posso ir, aonde eu não posso, aonde a pessoa está falando para eu não ir porque não pode biblicamente, ou porque é uma veneta. Então, eu penso que a mulher assembleiana, ela está desnorteada nessa questão. Ela tinha ajudantes, eu não me recordo o nome, Margarida. Tinha uma irmã que dava o suporte, porque ela tinha muitos filhos, e saía muito. Ela era muito ativa na igreja. Eu penso que uma pessoa, a gente, vamos parafrasear, não dá para agradar a dois senhores, né? Tanto que a Bíblia fala que a mulher solteira cuida das coisas de Deus e a casada cuida da casa, porque é impossível você cuidar de uma casa, de 6 filhos, bem, e fazer tudo que a Frida fazia. Alguma coisa foi sacrificada. Né? E o que foi? Ela pode ter terceirizado a educação dos filhos dela para essa outra ajudante? Não sei. Uma coisa eu digo como mulher. Não tem como você fazer duas coisas perfeitas. Uma coisa vai ser sacrificada. Eu penso que como dona de casa, hospitaleiros, diz a história que eles eram. Porém, como mulher dona de casa mesmo, eu acho que ficou em falta. Mulheres, é o seguinte... Vamos seguir o conselho, né, desse psiquiatra e também o conselho de Jesus, principalmente o de Jesus. Numa certa ocasião, ele foi na casa de Marta e Maria. E Marta estava aperreada com muitas coisas, incomodada, que Maria estava calmamente tranquila. Estava irritada. Ela não me ajuda, olha como ela está sossegada. Qual foi a resposta de Jesus? O que Jesus disse para ela? Marta, você está aí atribulada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. João fala que se tudo que Jesus fez no seu ministério fosse colocado em livros, as bibliotecas do mundo inteiro não conseguiriam dar contas de armazenar esses livros. Se Deus inspirou que certa passagem fosse colocada na Bíblia ao invés de outra, nós temos que valorizar muito tudo. O que Jesus quis dizer com isso para Maria, para Marta? Não vamos ficar atribuladas, nem em nome da religião. E muitas vezes a gente fala que é fazendo a obra para Jesus. E muitas vezes não é para Jesus, é para uma instituição. E você sacrifica família, filhos, casamentos, saúde física, saúde mental, achando que está fazendo para Jesus. Correndo o risco de chegar lá e Deus falar: quem requereu isso de vós? Nunca vos conheci. Então sigamos o exemplo. Aprender aos pés de Jesus. Calma. Calma. Deus quer mais a obediência do que o sacrifício. É esse o legado de Frida. O legado é você aprender, nesse contexto aqui, eu olho o legado de Frida como não fazer o que ela fez no sentido de hiperatividade, de atropelar as coisas em nome da obra, em nome de Jesus. Só fazer um comparativo com o que Jesus disse, com a vida de Ruth Doris Lemos e com o conselho de um psiquiatra. Aprenda, seja sábia. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. O sábio aprende com os erros dos outros. Vamos aprender com o suposto erro de Frida, de atropelar as coisas e querer uma posição a qual não tem embasamento bíblico. É essa mensagem que eu deixo
para vocês, mulheres, não ficarem sobrecarregadas. Vamos lá, pessoal. A gente tá em 3 redes sociais: YouTube, Instagram e a página do Facebook com o mesmo nome, Diário Pentecostal Historiando. Então, só vocês entrarem lá, se inscrevam no meu canal, vai seguindo o Instagram e a página do Facebook, e tem vídeo todo dia, eu coloco assunto polêmico, eu coloco lá um determinado tema, muita gente acha que eu estou defendendo, mas é para causar uma provocação mesmo, entendeu? É para isso mesmo, que isso faz a gente refletir. Muita gente pensa que eu defendo o ministério pastoral e vocês se surpreenderam. O meu canal é assim, provocação.